E a gente continua falando sobre a leptospirose. Gente, ela é uma doença grave. Ela mata, inclusive, vocês acabaram de ver. Para saber mais sobre como se proteger dessa doença, a gente fala agora ao vivo com a repórter Maria Maciel. Maria, é com você. Isso mesmo, Douglas, é uma doença que pode matar e o que mais preocupa é que ela pode ser, os sintomas são muito parecidos com de outras doenças, como viroses e outras enfermidades. É por isso que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Aqui do meu lado está o infectologista Fernando Maia para falar um pouquinho sobre os sintomas, né, dessa doença, o que causa no corpo, quais os sinais de alerta. Boa tarde. Boa tarde. Assim, a leptospirose é muito parecida com a dengue, é muito parecida com a chikungunya, é muito parecida com o Covid. Então, dá febre, geralmente febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente na musculatura. Uma dor que chama muita atenção é a dor na panturrilha, é uma dor muito, muito intensa. E isso responde praticamente 90% dos casos, não passa disso. Mas 10% das pessoas pode fazer a forma grave da leptospirose. Aí ele cursa, além de febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode cursar com insuficiência renal, então começa a urinar pouco, a urina fica muito concentrada, muito escura, e começa a ficar com icterícia, pele e os olhos amarelos. Isso é um sinal da forma grave da leptospirose, que geralmente vai precisar de internamento hospitalar para poder fazer o tratamento dentro do hospital. Como é que se faz o diagnóstico, né? A pessoa ela tem que informar na hora que ela busca uma ajuda médica, que teve contato com água suja ou passou descalço nessa água, numa enxurrada, por exemplo? É muito importante informar esse contato com a água ou com a lama. Então, se você tomou banho de chuva, se você entrou em contato com a água da enchente, ou mesmo quando a água baixa, aquela lama que fica depois da enchente, se você entrou em contato com essa lama, é importante informar isso para o médico, porque isso pode ter sido a ponta de entrada da leptospirose. Ou se você trabalha no local ou mora no local que há circulação de ratos, isso também é importante. Ou se você fez algum evento, por exemplo, se você limpou a vala na porta de casa, se você limpou a fossa, ajudou a lavar a caixa d'água porque tinha um rato dentro, esses eventos podem muitas vezes ser o momento da infecção da leptospirose. Então é muito importante, se você teve algum evento desse, você informar o médico que aconteceu isso para que você possa fazer a suspeita de leptospirose e iniciar o tratamento. Agora, como que se dá a entrada da doença, né? Você tem que ter algum machucado na pele, como é que se dá? Se tiver um machucado na pele, é mais fácil para transmitir, mas não precisa. Se você, por exemplo, você tomou banho você entrou em contato com a água da enchente, você passou alguns minutos ou horas em contato com a água, a bactéria consegue atravessar a pele, mesmo a pele aparentemente íntegra, ela consegue atravessar. Então, basta que a pessoa tenha tido contato com a água da enchente, ou com água suja, ou banho de chuva, ou com lama, ou circula no local mora, ou circula no trabalho em local em que há circulação de ratos. É importante informar isso para o médico na hora do atendimento, para que a gente possa pensar em leptospirose. E esses sintomas normalmente surgem após quanto tempo depois da contaminação? Pode aparecer até 21 dias após. A maioria dos pacientes desenvolve sintomas entre 10 e 14 dias, isso é o mais comum. Mas, às vezes, pessoas que fazem forma mais grave podem apresentar sintomas antes disso, então como pode aparecer depois. Até 21 dias a gente ainda pode pensar em leptospirose. E qual o tratamento para a doença? O tratamento é feito com antibióticos, então é importante isso, então tem que haver prescrição médica para poder comprar. E é muito importante remédio para febre e hidratação. Então, a maioria das vezes você vai tratar em casa, não precisa internar para isso. Então, basicamente é hidratação, então consumir bastante líquido, água, chá, suco de fruta, água de coco, remédio para febre e, se for o caso, o antibiótico. Obrigada, então, pelas informações. Então, cuidados que as pessoas devem ter, porque os sintomas, como o doutor Fernando Maia explicou, são muito parecidos. E muitas vezes a gente vai em busca desse atendimento médico e aí esquece, né? Muitas vezes a pessoa teve esse contato com a água, o profissional não pergunta e a pessoa esqueceu de falar e pode ser, sim, a doença. E, além do mais, né, muitas vezes as pessoas têm esses sintomas, acabam tendo a doença e muitas vezes nem sabem porque não buscaram ajuda médica. Então é preciso toda atenção, principalmente nesse período de chuvas. É com você, Douglas. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado, doutor Fernando. Gente, é uma doença que existe há anos, desde que o mundo é mundo, né? Leptospirose. Água de chuva, não se pode pisar nela. Eu vou passear, tem gente que vai tomar banho, tem enchente, vai lá. Todo cuidado é pouco. E todo mundo sabe. Depois de 21 dias, o sintoma começou a aparecer, corra para o médico, que coisa boa pode não ser.